E aí galera, tudo bem? Eu sou o Joab Chaves. Eu tô aqui para cumprir o desafio que me foi proposto pelo Marcinho. O desafio é lançar a palavra. Então nós estamos aqui para tentar lançar a palavra aí também. Gostaria primeiramente de parabenizar aí o pessoal que está organizando, o pessoal que está postando os vídeos aí. Tem sido muito legal, tem sido palavras que têm nos abençoado. Então Deus continue nos abençoando. O Denner também, o próprio Marcinho, o pastor Marcinho aí, como tá a galera chamando ele. Então tá certo. Eu gostaria de ler aqui rapidamente aqui no livro de 2 Reis, o capítulo 22. Fala sobre o rei Josias. É um cara muito pouco falado, mas vamos lá. Eu vou ler alguns versículos, não estão na ordem, mas Deus vai falar com a gente. Versículo 1, capítulo 22, versículo 1 de 2 Reis. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Agora vamos ler o versículo 10. E acrescentou o sacerdote Ilquias, também encontrou um livro. Então Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas e ordenou o seguinte ao sumo sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e ao secretário Safã e auxiliar do rei, do auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, por todo o povo de Judá e a respeito dos ensinamentos deste livro. O Senhor deve estar muito irado com nós, porque nem nós e nem os nossos antepassados que já morreram temos obedecido o que está escrito nesse livro a nosso respeito. Beleza? É isso aí. São alguns versículos aí, eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso. Vamos lá, rapidamente. Josias, como fala no versículo 1, Josias começou a reinar muito cedo. Ele tinha 8 anos de idade. Logo com 8 anos, Deus já colocou essa autoridade sobre a vida dele, que está escrito na palavra que toda autoridade é dada por Deus. Então assim, Deus já colocou essa autoridade na vida dele, o peso de um reino inteiro sobre essa criança. A primeira coisa que eu gostaria de analisar é o seguinte: hoje em dia nós temos os grupos de crianças e nós não gostamos de colocar algumas coisas assim. Vamos batizar um menino que tem 12 anos. Não, deixa ele se decidir primeiro. Não, gente. Deus tem uma obra para realizar e não atrasa a obra na vida das pessoas. Deixa que Deus dá o sustento, Deus dá o ensinamento, Deus prepara. Quem prepara é o Senhor. E vamos lá. A primeira atitude de Josias foi o seguinte: ele quis reformar o templo. E durante toda essa reforma, imagina uma criança reformando um templo. Talvez ele ia colocar um monte de adesivo do Angry Birds, um monte de, sei lá, os cogumelos do Mario, enfim, é a cabeça de uma criança. E no meio de tudo isso, no meio de toda a reforma que ele estava fazendo, o que aconteceu? Eles encontraram o livro da lei. Eles encontraram o livro da lei, ou seja, eles encontraram a nossa Bíblia, a nossa palavra. Então, o que aconteceu? Ele pediu para o sacerdote ler para ele. E quando o sacerdote leu, o que aconteceu? Josias, ele ficou tão angustiado que ele rasgou as suas vestes, em sinal do que? De arrependimento, em sinal de pesar. Ele rasgou as suas vestes e falou assim: gente, não tem nada a ver o que a gente está fazendo aqui não. O que nós estamos vivendo até hoje não tem nada a ver do que está escrito nessa palavra. Esse aqui não é a ordenança de Deus, essa aqui não é a palavra de Deus. Então a gente tem que seguir essa palavra, cara. E foi onde começou a reforma. É exatamente aí que eu quero chegar. Não a reforma do templo, não a reforma daquilo que é material, mas a reforma da sua vida. O que acontece? Deus entra na nossa vida e Ele quer transformar a gente. Muitas vezes os nossos caminhos, as coisas que nós achávamos certo, Deus acha errado. Porque assim, Ele tem uma história e na palavra dele está escrito que os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. Então, assim, às vezes a gente está pensando uma coisa e Deus fala: nossa, você não sabe o que eu tenho para você. Se você soubesse o que eu tenho para você, você não estaria buscando isso. Então, foi exatamente isso que aconteceu na vida de Josias. Imagina uma criança, assume um reinado inteiro e começa a fazer uma reforma num templo, acha o livro da lei e começa a se confrontar e vê que a vida dele não está de acordo. E a vida de Josias levou o quê? A reforma, a grande reforma, a reforma, não digo cristã, mas a grande reforma religiosa dentro de Judá, dentro de Jerusalém.
Por quê? Porque foi quando ele tirou todos os altares pagãos, ele retirou tudo aquilo que não era da glória de Deus. Todos os altares, todos os ídolos, ele removeu todos, quebrou todos. E ou seja, ele colocou somente Deus no centro da vida dele, somente Deus no centro daquele lugar. Essa é a história que Deus quer escrever para você. Quando você entra num lugar, você é uma célula de Jesus Cristo ali naquele lugar. Você é uma célula de Cristo que pode mover aquele ambiente. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. E a partir da hora que o Espírito de Deus entra na sua vida, é para fazer mudança não só em você, mas nas vidas das pessoas que estão em volta. Aí nós começamos a levar o Evangelho, aí nós começamos a ser usados por Deus, realmente como vasos na mão do oleiro. E o que acontece? Josias, ele não precisou ver fogo cair do céu. Ele não precisou ver a sarça pegar fogo, ele não precisou ver o mar se abrir. Ele simplesmente leu a palavra e o que aconteceu? O confronto dessa palavra com a vida dele já foi o suficiente para trazer a mudança, para trazer a reforma para dentro da vida dele. E naquele tempo, ele até fala que nem nós e nem os nossos antepassados temos vivido de acordo com o que está escrito nessa palavra. E é exatamente o que acontece. Hoje em dia nós estamos nessa era digital que, graças a Deus, nós temos meios como o Facebook, o YouTube, que nós podemos passar a palavra de Deus. Mas hoje em dia nós estamos numa era que, assim, tudo se resume ao quê? Futilidade. Tudo se resume a aparentar ter, tudo se resume em ostentação. Então, assim, se nós atendêssemos a voz do Senhor, como nós temos atendido o WhatsApp, cara, se nós buscássemos a Deus, eu até postei o que o pastor Lucinho colocou esses dias atrás. Se nós buscássemos a Deus como nós buscamos o Wi-Fi, cara, eu tenho certeza que nós já tínhamos vivido o sobrenatural na nossa vida assim fazia muito tempo. Então assim, se nós nos ligássemos na palavra de Deus como nós temos nos ligado a todas as outras coisas, eu tenho certeza que Deus faria uma obra grandiosa na nossa vida. Deus faria algo assim sobrenatural na nossa vida. E o que acontece? Eu vou pular logo para o final. O final da vida de Josias, após toda a reforma religiosa, toda a reforma dentro de Jerusalém, o final da vida de Josias está escrito assim, na própria palavra de Deus: e não houve um rei em Jerusalém como Josias. Nem houve e nunca haverá um rei como Josias em Jerusalém. Essa é a história que Deus quer escrever para você. As pessoas olharem para dentro da sua família, para dentro do seu círculo de amigos, das pessoas que você convive, e falar assim: olha, eu conheço muita gente, mas ninguém igual a essa pessoa. Ninguém que tem esse brilho, essa forma de falar. Não é você, é o Espírito Santo na sua vida. Então assim, essa é a história que Deus quer escrever para você, que Deus quer colocar, te inserir. Esse é o contexto que Deus quer te inserir. Um contexto sobrenatural. Eu tenho certeza que Deus vai colocar, vai fazer algo sobrenatural através desses vídeos. E às vezes a pessoa que está precisando ouvir uma palavra já ouve aqui. Então assim, glória a Deus. Deus está invadindo aí as redes sociais aí. Então, glória a Deus por isso. E que Deus possa também usar a tua vida para levar a palavra dele, né? Na própria palavra de Deus está escrito, quando Jesus subiu ao céu e falou assim: ide pregar o evangelho a toda raça, toda língua e toda nação. Então, nós estamos tentando fazer isso, amém? De acordo com o desafio, eu preciso desafiar 3 pessoas, né? As 3 pessoas são o Léo Santos, que é o meu líder, o Naldinho, né? O Samuel e a Dani Andrade. Então essas são as pessoas aí que eu gostaria de desafiar, e que Deus abençoe a gente aí. E vamos se ligar em Jesus. A paz do Senhor para quem já é crente, a paz do Senhor para quem não é crente. E se você não é crente, está esperando o quê, cabeção? Aqui, ó. Se até a Florentina é de Jesus, o que você está esperando? Beleza, gente? Deus abençoe a todos aí e vai na fé. Amém.